Olá a todos, meu nome é Clóvis Magog, eu sou do canal Educática. Nesse canal aqui a gente ensina as pessoas a terem um pouco mais de conhecimento e não facilidades. Então a gente fala do nosso dia a dia, das coisas que sabemos fazer, do que já fizemos, o que estamos fazendo, compartilhando com vocês. Então o canal Educática e a imagem que vocês estão vendo minha, eu não venho aqui para ser simpático, bacana, pedir like e etc. Eu venho aqui porque eu acredito que eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, tá? Então essa meta é o quê? É tentar ensinar quem quer aprender. Jamais eu quero lidar ou tratar com pessoas que buscam facilidades. O que é a facilidade? A facilidade é você ter alguma coisa sem esforço. Conhecimento. Conhecimento é a capacidade que você tem de pôr sua cabeça, sua mente, seu corpo, sua alma para você aprender alguma coisa. Então, esse último é bem-vindo no canal. O restante, que é facilidade, pode procurar canal de review, não tem problema nenhum. Eu fiz uma listinha aqui porque eu quero falar com vocês sobre uma coisa extremamente interessante que a gente vem vivendo em todos os segmentos. Se você vende um kit de programação de microcontroladores, a pessoa quer que você ensine a ele a fazer o programa que ele precisa. Se você vende um dispositivo com uma determinada função, a pessoa quer que você altere de graça para ela porque ela comprou sua. Se você vende uma impressora, que não é nosso caso, a gente não vende impressoras, raramente já vendemos, sem mentira minha, ela quer que você ensine ela a desenhar. Se você vende uma CNC, você tem que ensinar a pessoa a usar aquilo. Então, a pessoa, ela quer facilidades. Ela não quer conhecimento. Então, um dia desses, me perguntaram o seguinte: esse seu equipamento, que seria essa CNC aqui, ele já vem com os softwares que não vence nunca? Bom, estou gravando esse vídeo aqui, esse equipamento está sendo vendido na plataforma milionária para eles, né, Mercado Livre, por R$ 2.950 com frete grátis. Agora, como que a pessoa pode querer um software grátis de edição 3D ou de modelagem 3D por R$ 2.950 e ainda leva uma CNC? Isso é desinformação, isso é uma pessoa que busca facilidades, ou é uma pessoa que está vivendo em Nárnia. Por quê, pessoal? Porque existe a ferramenta final que vai executar o que a sua mente pensa e projeta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso daqui é uma peça 3D. Impressa numa impressora 3D. Isso daqui foi projetado num programa de engenharia mecânica. Qual é a obrigatoriedade que o cidadão que trabalhou por 10, 15, 20 anos projetando um software tem de dar ele de graça para um Zé Ruela, como eu? Só porque eu comprei um livro, só porque eu comprei uma máquina. Aonde é que está o bom senso das pessoas? Então, se você vai querer utilizar uma impressora 3D e você quer desenvolver imagens, você quer fazer peças, primeira coisa, você tem que ter dom artístico. O que é o dom artístico? É a capacidade de fazer o desenho. A minha capacidade de fazer desenho se limita a um quadrado. Eu sou bom em triângulo, péssimo em círculo. Como uma pessoa pífia como eu em desenho, em arte, vou conseguir fazer uso de um software como o Blender, que é um de modelagem 3D? E esse Blender, ele não é de graça. Você vai ter que pagar para usar ele. Você pode ter por um período. Você pode comprar um pirata, o problema é teu, não é meu. Mas como você vai querer fazer uso de equipamentos como impressora 3D, máquina CNC, se você não sabe fazer o desenho que ela vai fazer?
Por quê? Porque na mente, você pensa a peça, pensou, aí você teve a capacidade de pensar, ou alguém teve, né? Teve a capacidade de desenhar ou explicar para o desenhista, não, você faz assim, 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 aqui você arredonda, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo. E aí depois, você tem que ter a capacidade de transformar esse desenho numa peça real. Aí você vai para a impressora 3D, aí você vai para uma CNC, aí você vai para um torno CNC, uma fresa CNC. Mas o fato de você comprar a fresa CNC, o torno CNC, a máquina CNC e a impressora 3D, não garante que você vai desenhar. Você pode pegar o desenho pronto, aí é diferente para a impressora 3D. Você pode pegar o desenho pronto para uma máquina CNC, chegar na tua máquina e não vai fazer nada. Por quê? Porque ela não foi projetada para aquela máquina. Então, as pessoas querem tudo de graça. Elas simplesmente sentam, botam o seu traseiro numa cadeira confortável, pegam um maldito de um celular. Por que eu falo que é um maldito de um celular? Porque as pessoas estão vendo vídeos sem fazer absolutamente nada, sem capacidade de raciocínio, pensamento e ação, e pensa que vai resolver o problema dela. Então eu vou dar uma lista para vocês dos softwares que vocês precisam ter em mente, ou seus equivalentes, para trabalharem com impressora 3D, modelagem 3D e máquina CNC. Fiz uma lista, tá? E aí eu vou explicar para vocês por que alguns são de graça e nem todos são de graça. Um é uma ferramenta complementar, o outro é o pai da criatura. É o que faz a peça. Esse é o ponto principal da coisa. Então, você vai querer fazer um desenho de uma peça 3D. Você vai poder usar o Fusion 360, o ArtCAM, CAD-CAM da Autodesk, que são softwares de engenharia mecânica, civil, eletrônica, elétrica, cada um com o seu devido pacote pré-instalado e até a arquitetura. E você modela uma casa, você modela uma peça, um avião, um carro. Esse software custa o olho da sua cara. Mas você precisa dele para dar vida a isso aqui. Não é comprando uma impressora de 2.000 conto ou uma CNC de 3.000, ou você fabricar sua CNC na tua casa, que vai fazer com que você resolva esse problema. Você ainda vai conseguir, ainda vai precisar da criação. Sem a criação, você não tem nada, não serve para nada. Aí você pode buscar soluções mais em conta. FreeCAD, OpenSCAD. OpenSCAD já mostrei no canal como é que usa ele em impressão 3D. Mas você é um ilustrador. Poxa, você faz desenhos sensacionais? Faz, beleza. Você vai precisar do Inkscape, do Illustrator, da Adobe, o Blender, como eu falei, que também é bastante interessante. Qual é a diferença dele? O Inkscape você vai conseguir ele de graça. O OpenSCAD é de graça. O FreeCAD é de graça. Você vai poder pegar, baixar da internet, instalar no teu computador, não tem que pagar nada para ninguém. Mas você também não vai aprender porque ele é de graça. Você vai ter que aprender a usar ele. Então você tem que investir. Ou você investe em curso no vídeo, ou no YouTube, ou num livro, ou nos três, ou em nenhum, e põe a tua frustração de que você não conseguiu fazer nada, porque a impressora não gruda, porque a impressora perde passo, porque a CNC não funciona, porque a CNC não para na posição certa. Mas na realidade é você que não sabe usar nenhum dos conjuntos, nem o software, editor, nem o equipamento, e muito menos o que se complementa o produto. O que é o complemento do produto? Se você faz um desenho de uma peça e quer imprimir ela na impressora 3D, você precisa de software que faz o quê?
fatiamento. O que é o fatiamento, pessoal? É você pegar aquela peça e dividir ela milímetro a milímetro com todas as suas coordenadas para o eixo X, Y, Z da impressora, preencher com o material plástico que você escolher. Esse é o fatiador para a impressora 3D. Agora, no caso da CNC, você vai ter que ter um software que faz a conversão daquele desenho também linha a linha, com as coordenadas, só que coordenadas X, Y, Z, só que dessa vez ele não vai pôr material, ele vai tirar. Esse tipo de software, pessoal, ele é de graça, mas não se iluda. Não se estão perdendo dinheiro, estão se ganhando dinheiro numa coisa chamada royalties. O que é isso? É o direito de uso que você paga para o fabricante para poder falar ou distribuir aquele fatiador. Então você imagina aqui que eu vou dar um nome de fatiadores. O mais famoso, Cura. É um dos mais famosos que tem. É o melhor? Eu não sei. Eu uso o Cura, funciona bem. Resolve meu problema? Resolve. O Cura é dado de graça. Você entra lá no site, está lá de graça. O link de tudo isso que eu falei para vocês está na descrição do vídeo. Inclusive o link de contribuição do canal, que eu sei que vocês não vão contribuir. Porque na realidade não querem nem pagar por software, vão pagar por informação. Imagina, né? Então, tem o Cura, tem o Simplify, tem o Prus Slice, que é sensacional e é dado de graça, mas também, quem que é o caba que fez esse software? É simplesmente o cara que inventou a impressora 3D. É a Prusa. É uma das melhores impressoras 3D que existe, com duplo eixo Z, que eu sou apaixonado. Cara pra caramba! Tem o Repetier Host, que também é um fatiador e é de graça. Esses daqui, eles são utilizados nas impressoras 3D. São gratuitos. Agora, os conversores de um desenho feito num programa de CAD, de engenharia, para uma CNC, ele vai depender do quê? Do tipo de máquina CNC que você tem. Um exemplo, essa daqui é uma 3018. Ah, mas o que é 3018? 3018, pessoal, é a medida. 30 centímetros de eixo Y, 18 centímetros de eixo X. Se ela utilizar o GR Code, o G-Code como firmware, vai servir na configuração de qualquer programa conversor de imagem para G-Code. Agora, você é um artista, como eu falei anteriormente. Você faz lindos desenhos, caricatura. Vamos fazer de conta que uma pessoa olhando para essa face gorda, ele desenha no papel o meu rosto. Mas ele tem muita capacidade, ele usa um software, por exemplo, como o Illustrator da Adobe, que custa uma paulada. Se eu não me engano, acho que é R$245 por mês para você usar. Você pode usar 30 dias, parar, usar mais 30 dias. Você pode pagar por ano. Aí depende de você. E ele vai lá e faz aquela caricatura minha sensacional. Eu fico até mais bonito, mais magro, com mais cabelo, menos pescoçudo, parecendo uma foca. E aí ele vai precisar de fazer com que esse desenho que ele fez no papel vá para o computador. Ele pode usar uma scanner, mas ele é bom demais, ele já desenhou direto no programa Illustrator, porque ele pagou uma licença, ou ele está num período de trial, de treinamento, ou de experimento. E aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que converter aquela imagem para ser impressa ou gravada a laser, ou por uma fresa, mas ele tem que ter o software que faz essa conversão do mesmo jeito. Esse software ele pode até conseguir de graça. Por quê? Porque não é a ferramenta principal de criação. Você tem dois extremos. Aqui você tem o software editor. É o que vai te dar vida ao que você pensou e planejou. Aqui no extremo, outro extremo, você tem uma máquina eletrônica mecânica ou eletromecânica. É um hardware
que vai pegar essa primeira fase e passar para a terceira fase. Aqui no meio entra o software de graça, que são esses fatiadores que eu mencionei para vocês. Mas você não pode confundir, tá? A ferramenta de criação ninguém te dá. Top! Ela tem um custo, ela tem um preço, ela não te dá facilidade, ela te dá um caminho a percorrer. Você vai fabricar circuito impresso. Circuito impresso não dá para fazer na impressora 3D, mas dá para fazer numa CNC. Você sabe fazer o circuito impresso? Primeira coisa, você sabe fazer um diagrama eletrônico? Sim ou não? Sim. Então você sabe projetar uma placa de circuito impresso. Certo? Projetou lá na tela do computador, lindo, bonitinho. Você sabe converter aquele desenho para que esse equipamento imprima? Que ele faça a fresagem? Sim ou não? É outra ferramenta que tem, às vezes dentro do próprio programa. Por exemplo, o Eagle, que foi comprado pela, se eu não me engano, Autodesk, que foi incorporado ao Fusion 360, é isso mesmo. O Eagle foi comprado pela Autodesk e incluso como uma ferramenta junto do Fusion 3D. Você faz o seu diagrama elétrico ou eletrônico, ele gera o circuito impresso, te dá uma visão 3D do circuito que você fez, como ele vai ficar montado, e você vai gerar os códigos G-Code para a máquina CNC. Vocês acham realmente que esse programa vai ser dado para você de graça? Porque você comprou uma CNC? Porque você comprou uma impressora 3D? Pessoal, eu não sei o que está acontecendo com o ser humano, como eu falei num vídeo de sábado. O que é de graça? Nada. Estão enganando as pessoas em massa, ou iludindo elas. Beleza? Eu vou pedir para vocês se inscrever no canal, eu vou pedir para vocês contribuir. Fica aí a minha solicitação, mas pelo amor de Deus, parem um pouco para pensar. Parem de mendigar. Parem de esperar coisas gratuitas. Isso não existe. Conhecimento é uma das coisas mais valiosas que você pode ter na sua vida.